Ele é lontrense, nasceu em 1981. Ele é filho de Mário e Dona Nega. Tem um irmão. Casado com Juliara, pai de Clara, 3 aninhos. Católico. Torcedor do Internacional, Colorado. É antropólogo. Estudou no Regente Feijó em Londres. Professor. Adora comer uma massa com molho branco. Bebida, vinho. Música, MPB, Chico Buarque. Hobby, tocar violão. Admira a humildade e detesta a falsidade. É ele, Jean Segata, lontrense, professor e antropólogo. Antropólogo que estuda, na verdade, a ciência sobre o homem, sobre a humanidade, né, estimado? Exatamente. Obrigado por ter vindo ao Na Boca do Povo, um conterrâneo da minha cidade. Eu nasci na Barra do Trombudo, mas me considero muito lontrense. Porque lá eu vivi desde os meus 11 meses de idade. Maravilha. Meu pai e mãe sepultados no cemitério municipal. Conheço a família do estimado e não lhe conhecia pessoalmente. Olha que maravilha. Mas conheço a família dos Segata, lá, seus tios. Família muito conhecida em Londres. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. E daí, estimado, um pouquinho dessa história do Jean Segata, antropólogo. Você que tem um currículo invejável aqui, né? Graduado em Psicologia pela Unidade, mestre em Antropologia Social pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutor em Antropologia Social. Esteve na França. Pós-doutor em Antropologia Social pela Universidade Federal de Santa Catarina. E atualmente é pesquisador na Universidade Federal, onde faz o 2º pós-doutorado. Exatamente. Estimado, um pouquinho dessa sua vida aí, isso é um assunto bastante interessante que nós vamos abordar na Boca do Povo. Então, vamos lá. Bom, eu sempre digo que não tive férias até agora, Neri, porque saí do ensino médio para a graduação, da graduação para o mestrado, mestrado para o doutorado, pós-doutorado, sem férias, tá? Foi uma coisa seguida da outra, eu não me arrependo de ter feito isso. Muitas vezes alguns colegas até dizem, por que você não deu um tempo, por que você não esperou, né? Às vezes até amadurecer um pouco mais, mas você sabe quando você se sente estimulado a fazer e continuar em frente determinado, pensei, se eu parar, de repente eu perco o bonde, perco a oportunidade, e às vezes a gente vai se acomodando e acaba não fazendo. Então foi uma vida acadêmica, eu acho que desde quando eu entrei na escola, então, desde da primeira série lá do Regente Feijó, não parei mais. Não. E você está indo para onde, Natal? Estou indo para Natal. Está indo embora do Rio do Sul, de Londres, da região? Estou indo embora da região. Mas em função de atividades profissionais? Sim, eu trabalhei aqui em Rio do Sul, na Unidade, por 7 anos, como professor de antropologia. E depois disso, saí no ano passado. Era mês de agosto isso, e depois disso eu acabei fazendo concursos públicos para continuar na carreira acadêmica. Eu fui aprovado na Universidade Federal de Santa Catarina, né, para uma vaga para a nova UFSC, na verdade, no novo campus de Blumenau. Então está começando as atividades dele agora. Sim. Então teve um concurso para um grande número de professores, inclusive. E na mesma época também eu fiz o concurso para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu fui aprovado nas duas. Mas como se diz, os filhos são para o mundo, né? Os filhos são para o mundo. Então eu já tinha feito uma caminhada pela UFSC também já de 10, 12 anos, desde o mestrado até o 2º pós-doutorado. Então era hora também de novos colegas, um novo departamento. Novos ares. Novos ares. E Natal, dizem, tem os melhores ares de toda a América. Parece-me que é o ar mais puro que a gente pode respirar por aí. Eu não conheço, parece que tem muito a ver com Floripa, né? Eu fiz essa comparação, sim, estive lá, e enquanto estive fazendo o concurso também passei uns 15 dias pelo menos nessa temporada de concurso. E olha, me lembrou muito, assim, você não tem a impressão de que está numa cidade grande, não é também uma capital muito grande, são 800 e poucos mil habitantes, perto de 900 mil, mas você tem a impressão de que é uma cidade menor que Florianópolis. Ela é bem espalhada porque tem dunas e reservas de proteção ambiental permanentes que acabam dividindo a cidade em pequenos blocos. Então você tem a impressão que você está morando numa cidade pequena. Estimado, e a antropologia? O que te levou a buscar esse foco de estudo? Pois é, olha,
Eu conheci a antropologia, na verdade, quando eu era adolescente, então vou voltar um pouco, quando eu era adolescente, eu adorava ler livros de história, especialmente da história latino-americana e a ocupação dos povos latino-americanos, os incas, maias e todos aqueles também que não aparecem tão proeminentes na discussão. Eu gostava de ler isso, mas ficou um tempo para trás. Fui recuperar isso quando estava fazendo a graduação em psicologia. A gente tinha uma disciplina que se chamava a disciplina de antropologia. Teve um antropólogo que nos deu essa disciplina, Alberto Coelho, de Ibirama, ele. E aí eu comecei a me apaixonar de novo, né, pela discussão. Nesse meio caminho também, eu fiz a graduação entre 2000 e 2004. Era uma época que a internet estava em plena emergência no país, estava se espalhando, se popularizando, a comercialização estava ficando um pouco mais acessível. E aí, dentro de psicologia, a gente teve uma disciplina chamada Psicologia Informática. Quem nos deu a disciplina foi um antropólogo, mas que também tinha formação em psicologia, e discutia justamente como fazer, por exemplo, psicoterapia ou como trabalhar com esses novos sujeitos que vêm se constituindo a partir de relacionamentos online, né, as redes sociais, novas formas de você estabelecer grupos, enfim, né, esses sujeitos que hoje nascem já, a minha filha, você disse 3 aninhas, ela abre o computador, entra nos joguinhos e faz tudo sozinha, né, quando você vê, ela já, só de olhar a senha ali, ela já sabe abrir. Então, como trabalhar com esses sujeitos agora, com essa relação com a tecnologia também que se constitui? Bom, um bom material disso vinha sendo discutido na própria Universidade Federal. Aqui tinha um grupo que pesquisava isso na antropologia. Né? Se antes os antropólogos se preocupavam de repente quase que exclusivamente com comunidades indígenas e depois com gênero e sexualidade, com etnias, enfim, com violência e outros temas, também passaram a se preocupar com as novas tecnologias. E foi nesse eixo aí que eu acabei seguindo a antropologia. Mas o que vem ser a antropologia, então? Olha, talvez a resposta mais abrangente... Na verdade, é uma ciência que tem como objeto o homem, né? O homem e a humanidade, né? Sim, e talvez o grande centro dela, que talvez seja a maior dificuldade que a gente tenha, é de como pensar esse homem diferente, exorcizar a diferença, exorcizar no sentido de tornar ela visível, tornar visível e tornar ela respeitável, inclusive. Acho que a grande dificuldade que a gente tem é de aceitar que nós somos todos diferentes, que as pessoas pensam coisas diferentes, que as pessoas têm objetivos diferentes. A gente olha para uma série de questões, movimento social na rua, comunidades indígenas, a gente vê as comunidades negras discutindo a sua participação na comunidade, a gente vê tudo isso. A gente olha, mas por quê? Mas por quê? Por quê? Parece tão simples, mas ao mesmo tempo é tão difícil. A gente não consegue olhar para todos igualmente na sua diferença. Por quê? O ser humano é complicado? É complicado, né? Talvez... Você sabe que aqui, quando eu trabalhava na universidade, aqui na Unidade, eu dava aulas não para antropólogos, né? A gente não tem curso de antropologia, dava aula no direito, na psicologia e tudo mais. Eu costumava, às vezes, responder isso para os alunos de direito. Alguns alunos de direito me perguntavam, mas professor, por que antropologia no direito? Mas, olha, gente, primeiro porque vocês não vão trabalhar exclusivamente com as leis. Vão trabalhar com pessoas também, exatamente. Né? Os clientes. Porque se vocês trabalharem as pessoas com seus problemas. Exato. Né? Se vocês vão trabalhar só com leis, é como você ir para um bom restaurante aí da cidade e comer o garfo e a faca. Né? Não é o fim, né, da coisa, é o meio com o qual você vai fazer o seu trabalho. E a principal questão, talvez, é que o direito, por exemplo, ou qualquer outra disciplina, funciona muito bem. O que estraga são as pessoas. Estraga no sentido de que não funciona, vaza, não está previsto, né? Nós somos muito mais imprevisíveis do que as nossas teorias muitas vezes nos tentam enganar dizendo, olha, faça assim, faça daquele jeito e daquele outro que vai dar certo. As coisas não funcionam assim. O ser humano é algo incrível para se estudar. Ele é muito imprevisível. Muito imprevisível. Se às vezes se depara com uma atitude de um próprio conhecido amigo, como o cara foi tomar essa atitude? Exato. Porque o ser humano é imprevisível. Exato. E essa tendência que a gente tem de supervalorizar aquilo que é nosso, que é próximo, que é familiar, e a nossa incapacidade de conseguir ver um ser humano naquilo que não é o espelho do que a gente faz. A nossa incapacidade de ver um venezuelano como um ser humano. Olha só, a gente está a semana inteira aí discutindo os movimentos da Venezuela. Da Venezuela. Exato, como dizia um professor da Federal do ABC numa entrevista que ele deu no Globo News,
15 anos de Rede Globo, não tem uma notícia boa sobre a Venezuela. Coisa ruim, né? Exatamente. Será que não tem coisa boa lá? Será que não tem? Será que aquele povo é tão ignorante assim de eleger 3, 4 vezes o mesmo modelo de governo? Será que só a gente não repara que a gente só consegue enxergar nos outros daquilo que a gente realmente procura enxergar? Né? A gente está procurando coisa ruim, a gente vai enxergar coisa ruim. Então, já que eu vou pegar um ganchinho já. Então, a mídia, não, ela esconde o que quer esconder e também aumenta o que quer aumentar? Olha, enfim, com uma medida... O que a gente vê só coisa ruim da Venezuela. Exatamente. Me parece que algum interesse político, alguma questão que com certeza quando você começa a fazer paralelos, por exemplo, entre sistema de governo venezuelano e sistema de governo brasileiro, entre legendas partidárias, entre coligações e tudo mais, se eu ofendo lá, por conseguinte eu estou ofendendo aqui também. Se eu estou desfazendo lá, eu desfaço aqui. Existe uma correlação de muita proximidade, exato, né? Pelas características políticas. Exatamente. E aí a gente não é um ataque que a gente consegue ver tão objetivamente, que a gente consegue sentir tão objetivamente, não é uma crítica tão descarada, mas é aquele movimento de você plenamente acreditar que isso está errado. Sei lá, tantas coisas que a gente viu nos últimos dias, a morte do trágico, feliz, era um cinegrafista já com respeito internacional, Santiago, tudo mais. Mas quantos Santiagos que já morreram em discussões de rua? Né? Então você foca em algum lugar para desfazer outros. Estimado, a evolução do homem, eu ficava, você ia fazer com antropólogo, então, a revolução sem fim de Darwin, como é que você vê? Porque ele, na verdade, ele usou de uma racionalidade que ele ficou o cara. Pois é. Tem duas coisas que me chamam a atenção quando a gente pensa, por exemplo, teoria da evolução a partir de Darwin. Nem tanto nos detalhes da própria teoria em si, mas eu gosto de pensar do lugar onde ela foi pensada. Assim, olha, foi pensado numa Europa que, na época, em termos de academia, em termos de ciência, em termos de se conceber como civilização pensante, você tinha Inglaterra, França e Alemanha. Né? Darwin está num desses 3 lugares aqui. Darwin está pensando o que Darwin está postulando como civilização, como topo, como evolução. E aí que a gente começa a cair naquele equívoco de pensar que os povos que não estão dentro dessa linha de evolução, né, é o primitivo, é o bárbaro, é o selvagem, e aí a gente coloca o latino-americano, a gente coloca o africano, a gente coloca o Oriente Médio inteiro. Porque assim, a gente não conhece nada, vamos assim, falar muito bem claro, a gente não conhece praticamente nada de Oriente Médio, a gente olha para lá como se fosse um outro mundo onde as coisas não funcionam. A África, a gente também diz assim, os negros da África, calma aí, nem toda a África é negra, nem toda a África é pobre, nem toda... Mas a gente faz um grande rótulo nós temos esse conceito. Exato, né? Porque a gente vem dentro de uma teoria também nascida no berço de Europa, enfim. A segunda coisa que me chama a atenção de Darwin é as leituras que se faz hoje, né? Eu vejo colegas educadores dizendo assim, você está vendo só, hoje a criança não faz mais um cálculo à caneta, faz só com calculadora. Como Darwin dizia, logo ela já não vai mais nem usar o cérebro dela, porque isso aí vai, sei lá, atrofiar, etc, etc, etc. Calma aí, também não é bem assim. A escala de tempo que o Darwin estava falando eram de milhões de anos. Não é porque se deixou de se ler um livro ontem que amanhã você não vai mais ter cérebro também, né? Ou qualquer coisa desse sentido. Então, assim, as leituras contemporâneas hoje me preocupam, assim.